Olá, eu não sei você, mas não parece que nesses dias a gente tem se sentido meio impotente, meio sem saber o que fazer? Como que você tem passado esse tempo? Você tá na tua casa, no teu trabalho? Independente de onde a gente está, a gente percebe toda essa situação ao nosso redor e o que a gente faz nessas horas? O que a gente consegue mexer nessa situação? A gente se sente tão pequeno nesses momentos porque a gente percebe autoridades, grandes pessoas tomando decisões, algumas a gente concorda, algumas não, e a gente se sente, por outro lado, só uma gota no meio do oceano. Que não importa o que a gente faça ou deixa de fazer, simplesmente não vai fazer diferença. Tem algumas situações na nossa vida que a gente passa por vários tipos de conflito, vários tipos de crise. E você com certeza já passou por algum momento assim, seja de doença, seja de desemprego, seja por perder alguém próximo, que você gostaria de fazer tanta coisa. E tem tanta coisa que você gostaria que fosse diferente, e não é. Eu sei que alguns anos atrás, em 2016, foi um dos momentos que eu senti isso com mais intensidade. Um colega, amigo meu, perdeu a vida, ele tirou a própria vida e isso impactou a mim e a tantas pessoas ao nosso redor e abalou a igreja de um jeito que a gente percebia tanta gente perdida naquele momento, a gente percebia tanta gente que não sabia o que fazer, a gente mesmo não sabia o que fazer, a gente queria cuidar dessas pessoas, a gente queria mudar aquela situação, a gente gostaria que fosse diferente. E ainda assim não era. E ainda assim, por mais que a gente desse o melhor e várias pessoas estavam se empenhando de fato, parece que a gente não conseguia mudar absolutamente nada. Mesmo que fosse algo local e não fosse da cidade inteira, do país inteiro, mesmo que fosse algo que mexesse com as nossas vidas, mas tem coisas que mexem de um jeito que simplesmente nos tiram o chão. E a gente olha para a realidade e não consegue se contentar com ela. A gente olha para as coisas que estão acontecendo e a gente se sente refém delas. Simplesmente impotente. Tantas pessoas que eu tenho conversado que a gente olha e alguns acham que a situação está pior, alguns acham que não é tanto, mas é geral o sentimento de que a gente não sabe o que fazer agora. A gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe como que reagir, é tudo novo. É tudo uma questão de mudança para nós. A gente simplesmente não está acostumado com isso. E se você se sente assim, se você gostaria que a realidade fosse diferente, se você se sente pequeno no meio desse conflito, dessa crise toda, a palavra de hoje tem algo muito especial a falar contigo. Hoje a gente termina a nossa série, então, as nossas reflexões sobre o Salmo 23. A gente começou no fim de semana de Páscoa, olhando cada fim de semana 2 versículos, e um salmo tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo, e que tem tanto a nos falar. Hoje a gente olha então para o final dele, os versículos 5 e 6. E eu te convido a abrir na tua Bíblia, Salmo 23, os versos 5 e 6. Poucas palavras, mas que tem tanto a nos falar. Quero te convidar então a acompanhar ali, nesses 2 versículos. E percebe aquilo que Davi está escrevendo, a oração que ele fez a Deus, a principal oração dele, e talvez o salmo mais belo de todos. Ali no versículo 5 ele fala então: Preparas um banquete para mim, à vista de meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso pode parecer estranho, pode parecer outro contexto, mas dá uma olhada de novo, ali no versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Tem 2 significados nesse texto aqui. Em primeiro lugar, Davi está descrevendo como que Deus nos recebe, como que Deus estava recebendo ele, como que Deus deseja receber cada uma das pessoas, incluindo você e eu. E Deus nos recebe como um convidado de honra. A descrição que Davi faz aqui é daquele convidado que entra num palácio, numa grande casa, na casa do rei, e é recebido com um grande banquete, com várias pessoas, daquele que é ungido com óleo, que para nós parece estranho hoje, mas é derramado óleo na sua cabeça, e isso era comum naquela época e era uma maneira de receber bem a pessoa.
isso tinha um sinal de purificação, isso tinha um sinal de limpeza, de fazer a pessoa se sentir bem, de mostrar para a pessoa que ela era especial, porque era derramado algo de muito valor sobre a cabeça da pessoa. Em terceiro lugar, fazendo transbordar o meu cálice. Você é um convidado de honra na casa de Deus. É assim que Ele te recebe. Em segundo lugar, existe um significado ainda mais profundo que ele mostra como que Deus criou cada um de nós e para que Ele criou, qual que é a imagem com que Deus nos compara. E aqui ele descreve o ser humano como um rei sacerdote. Essas duas funções, e isso é estranho, parece ser diferente do nosso contexto, mas em primeiro lugar ele te prepara, ele te cria. Você nasceu para ser como um rei. Isso parece estranho, parece uma mensagem de autoajuda, mas essa descrição que ele faz, especialmente ele no começo, preparas um banquete para mim, à vista ou na presença de meus inimigos. Isso era a cena de palácio, isso era a cena de um rei que estava pronto para receber não só as suas pessoas próximas, não só os amigos, não só as pessoas que ele quer bem, mas para receber até mesmo seus inimigos. Não é qualquer rei que ele está descrevendo aqui, mas uma pessoa extremamente segura, que é capaz de receber até os que ele não gosta, até os seus adversários, até aqueles que estão indo contra ele. É esse tipo de pessoa que Deus criou em ti. Em segundo lugar, então ele unge a tua cabeça com óleo, ele derrama óleo sobre a tua cabeça. E esse era um sinal não só de receber um convidado de honra, mas também era o significado de consagrar, de ungir um sacerdote. Aquele que é o representante de Deus no meio do povo. Esse era um ato muito especial e todo o povo se reunia quando um novo sacerdote era consagrado, porque aquela pessoa, aquele sobre quem era derramado óleo sobre a cabeça, esse seria o representante de Deus ali no meio. E as ações que ele fizesse, as decisões que ele tomasse, seria uma manifestação de Deus para todo aquele lugar, e a presença daquela pessoa significaria a presença do próprio Deus ali no meio. Percebe o tamanho disso? E em terceiro lugar, fazendo transbordar o meu cálice. O cálice é aquele símbolo de festa e de casamento, especialmente um símbolo de alegria. O vinho para eles, que era a principal bebida que eles tomavam nessas festas, era um sinal de alegria, porque realmente traz um êxtase, porque traz uma sensação boa. E Deus não só nos serve esse cálice, mas faz transbordar esse cálice, cheio de alegria. A gente lembra talvez naquela história no início de João, quando Jesus está no meio do casamento e começa a terminar o vinho, e isso é sinal de que a festa já estava acabando, ou porque a família era pobre, ou porque não queriam mais ninguém ali, e Jesus simplesmente faz multiplicar aquele vinho como um sinal de que ele quer multiplicar a alegria, de que ele quer manter a festa, de que ele quer prolongar ela. Isso ele faz não num evento só, mas todos os dias ao longo da nossa vida, e a vontade de Deus é prolongar essa alegria em você e em mim. Percebe o tamanho disso que Deus está descrevendo aqui. Percebe o tamanho daquilo que Ele quer criar em você. Um convidado de honra e ao mesmo tempo um rei seguro e corajoso. E um sacerdote que é capaz de manifestar a presença do próprio Deus no meio das pessoas ao seu redor. Um sacerdote cheio de alegria e que é capaz de levar essa alegria para as outras pessoas, que está sempre com um cálice cheio. Não porque é um beberrão, não é essa ideia que ele tem aqui, mas porque é alguém que está sempre com alegria. E que não tem nada que possa tirar isso, a tal ponto que ele diz logo em seguida que bondade e fidelidade, bondade e misericórdia também, sempre me seguirão todos os dias da minha vida. Mas olha para a tua vida. É assim como você descreve a tua vida hoje, é assim como você tem passado nos últimos dias. É esse tipo de condição que você está vivendo. Você pode repetir essas palavras com sinceridade. Nenhum de nós consegue fazer dessa nossa condição. Nenhum de nós pode olhar para os nossos dias e dizer que é tudo isso. Nenhum de nós chega a esse patamar. Apesar de Deus oferecer isso para nós, apesar dele mesmo preparar esse banquete para cada um de nós. Não, o problema não é a crise. O
problema não é essa pandemia. E os salmos, os versículos anteriores já falavam de algo muito mais profundo e muito mais grave também. O problema não é essa situação que toda que está acontecendo, não é o problema de você ter que ficar trancado em casa, ou porque o seu comércio, o teu trabalho não tem movimento, porque o teu salário está diminuindo. Não é esse o problema. O problema é a condição que cada um de nós assumiu. Cada um de nós tinha uma escolha de poder confiar em Deus e deixar Ele preparar esse banquete para cada um de nós. Ou a gente desconfiar dele e querer cuidar de nós mesmos, querer achar que a gente pode garantir aquilo que a gente precisa melhor do que o próprio Deus. Cada um de nós fez essa escolha e cada um de nós optou pela segunda opção, de não confiar em Deus, de decidir cuidar de si mesmo. E por isso a gente vive nessa lei da selva hoje, que é cada um por si que vence o melhor e que vence o mais forte. Por isso a gente tem tanto conflito hoje, seja no trabalho, seja nas famílias, seja dentro da igreja. Por isso existem os problemas. Não é porque Deus nos entregou essas coisas, não é porque é um castigo de Deus sobre nós, mas porque a gente decidiu cada um cuidar de si mesmo, cada um por si. E aí é inevitável que a gente lute, é inevitável que tenha conflito, é inevitável que cada um busque a sua própria vontade. Aliás, Lutero descreve isso como o próprio pecado. Quando o ser humano volta para si mesmo, ele fica encurvado e forma uma letra C porque ele está olhando para o seu próprio umbigo e tem as costas tortas. Talvez você possa dizer que não, mas eu nunca fiz mal a ninguém. E talvez você já tenha falado isso quando te acusaram, mas eu nunca fiz mal nenhum a nenhuma pessoa. Mas o que a palavra está falando aqui é que mesmo que você não tenha feito mal aos outros, a tua simples condição de egoísta, de olhar para si mesmo, te condena. Porque essa é uma opção que você fez. Essa é uma opção que cada um de nós fez. E ela nos condena. E ela nos leva à morte. Porque a partir do momento que a gente se separa dessa bondade de Deus, a partir do momento que a gente não confia mais nele, e que a gente decide lutar por nós mesmos, porque a gente não acha que Deus está lutando por nós o suficiente. A partir do momento que eu tento garantir o meu, eu me separo dessa bondade dele, eu me separo daquele que traz tudo o que tem de bom na minha vida, eu me separo daquele que me traz a própria vida. E a partir do momento que eu me separo dele, pouco a pouco, eu vou encarando a dor e a morte. Cada um de nós fez essa escolha e às vezes a gente quer voltar atrás, às vezes a gente quer fazer diferente, porque a gente toma uma escolha que a gente não consegue suportar as consequências dela. Deus nos oferece esse cálice de alegria e a gente simplesmente recusou ele. Deus nos fez um grande convite de habitar na casa dele e ainda assim a gente decidiu viver no nosso próprio canto, à nossa maneira, cuidando de nós mesmos. Que bom que existe mais uma menção ao cálice na história bíblica, porque várias vezes se fala desse cálice de pessoas que receberam um convite de alegria e ainda assim preferiram o pecado, preferiram o egoísmo, preferiram ficar olhando só para si mesmos. Mas existiu uma história que mudou todas as outras. Existe uma história que foi capaz de reverter todo esse problema. Na semana da Páscoa a gente lembrou daquela noite em que Jesus foi traído e poucas horas antes de morrer ele separa um tempo de oração. Ele vai ao monte junto de seus melhores amigos, das suas pessoas mais próximas, e aquele pequeno grupo de pessoas, eles ficam num canto, Jesus tira esse tempo de oração então e ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Talvez você lembre dessa oração e sabendo que o cálice é aquilo que Deus está entregando, é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é alegria. Sabendo disso é estranho até a gente ouvir que Jesus está pedindo para afastar dele esse cálice, porque o cálice é sim a vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus para cada um de nós é alegria, a vontade de Deus para Jesus naquele momento era de dor e morte. Jesus teria que beber esse cálice e ele obedecer a Deus, ele receber esse cálice, significaria a morte dele. Uma morte dolorosa, cheia de tortura, a pior possível. Cada um de nós recebeu o convite para a alegria e ainda assim não obedeceu.
Jesus foi chamado à obediência também, e esse chamado implicaria em dor, e ainda assim ele obedeceu. Percebe quão diferente que ele fez de cada um de nós. Jesus aceitou esse cálice de dor e morte, porque a consequência é que cada um de nós deveria ter suportado, só que a gente não consegue. A gente não é capaz de suportar a dor das nossas próprias escolhas, e por isso Jesus suportou no nosso lugar. Eu quero te convidar a assistir um vídeo agora. Ele está em inglês, mas tem as legendas escritas. Se não conseguir acompanhar totalmente, volta, assiste de novo. É muito bom. Depois a gente continua. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Jesus tomou esse cálice no teu lugar. E a alegria que Deus oferece para cada um de nós agora só é possível por causa de Jesus. O cálice para ele significou dor e morte, julgamento pesado. Mas para nós o cálice de novo significa salvação, alegria e vida.
E de novo é isso que Deus está te oferecendo. Ele não olha mais para ti querendo te julgar. Aliás, Ele olha para ti querendo te chamar de novo como um convidado de honra, querendo te chamar para a própria casa dele. É isso que Jesus te oferece. Não só agora, mas todos os dias. E não importa a situação, não importa a crise que a gente está passando, se a gente resolver esse problema de que a gente estava longe da casa de Deus, se a gente resolver esse problema e permitir que Jesus resolva no nosso lugar, todos os outros problemas vão ser pequenos. Deus não prometeu acabar com nossos problemas aqui, mas Ele nos prometeu trazer para a casa dele. Talvez o maior problema que a gente vai poder encarar no final das contas é a morte também. Essa situação, eu digo mais uma vez, ela nos lembra do quanto nós somos frágeis. Mas mesmo a morte não é mais capaz de nos separar da casa de Deus, da presença dele. Porque Jesus já pagou o preço. Jesus já suportou essa dor e essa morte eterna. Você é um convidado de honra, mais uma vez. Jesus te chama para estar junto dele, para estar perto, para ser íntimo. Por isso esse salmo se tornou verdade para cada um de nós. Por isso a gente pode ler e orar a ele, inclusive, louvando a Deus, agradecendo a Ele, porque bondade, misericórdia, bondade, fidelidade, bondade e amor eterno certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. E aí você deve se perguntar agora, o que eu faço então? O que eu faço com tudo isso? Davi fez uma promessa só no final. Percebe que até agora está falando daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Então ele faz uma promessa, que é o resultado dele ter percebido esse amor todo. E no final ele diz, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. E voltarei e habitarei ali todos os dias de minha vida. Essa é a promessa que ele fez. E cada um de nós pode fazer isso também. Seja essa pessoa que Deus criou você para ser. Seja esse rei sacerdote, se comporte desse jeito, sabendo que Deus cuida de ti, que você não precisa ficar mais olhando só para o teu próprio umbigo, porque Deus já dá tudo aquilo que você precisa. Ele é o teu bom pastor e nada te faltará. E você não vai sentir falta de coisa alguma. E por isso você pode olhar para as pessoas que estão ao teu redor, mesmo as pessoas que estão ali na tua casa, talvez sejam poucas pessoas, mas seja esse representante de Deus para elas. Seja esse que vai viver a alegria e que vai levar a alegria para elas. Volta à casa do Senhor todos os dias, busca a presença dEle. Você pode fazer isso ali onde você está. Busca Ele em oração, separa um tempo cada dia. Leia a palavra, conhece Ele, mostra o quanto você percebe esse amor dEle. Leia essa carta de amor que é a Bíblia, que Deus escreveu para você. Tenha intimidade com Ele. Você não precisa ir à igreja para isso. A gente se reúne na igreja sempre, porque a gente pode fazer isso junto. Agora não dá. Mas você pode fazer isso ali na sua casa. Você pode buscar a Deus e agir como esse representante dEle. Mostra esse amor, mostra essa alegria para aqueles que estão ali na tua casa. Talvez você já tenha passado por conflitos ali. Talvez você tenha já brigado por situações que você quer fazer de um jeito e o outro quer fazer de outro. Ao invés de ficar buscando o teu interesse, leva alegria. Faz disso o teu maior propósito nesse tempo ali com as pessoas que estão ao redor e você vai perceber o quanto Deus pode cuidar de ti mais e mais. Que Deus te abençoe nessa caminhada, que Ele continue com cada um de nós e que a gente possa voltar à casa dEle todos os dias da nossa vida enquanto a gente viver. Amém.